de boi lá vai, gemendo lá no estradão. Não construa nada em terreno alugado. Você já ouviu essa frase em algum lugar aí? A primeira vez que eu escutei, eu acho que foi em alguma conversa com os meus pais, assim. Eu lembro da minha mãe comentar algo dos tipos, assim, então, mas já é uma frase que eu venho carregando como mantra há muitos anos. Mas o que aconteceu, que depois que eu virei criador de conteúdo, profissionalmente, tendo isso como trabalho, como meu único trabalho, pelas minhas contas aqui, eu já estou trabalhando com a internet há mais ou menos uns 10 para 11 anos, né? Profissionalmente, eu me dedico ao YouTube nos últimos 5 anos. Ao longo dessa trajetória eu fiz diversas coisas, né? Eu trabalhei com muitas redes sociais, mas o que eu mais gosto é essa aqui, o YouTube. Ao longo desses anos eu mudei minha forma de produzir conteúdo, mudei também as redes que eu estava trabalhando, né? Eu brinquei um pouco com tudo até para ver qual que eu me dedicar mais tempo. Acabou que eu hoje trabalho mais com o YouTube do que qualquer outras redes, mas eu também tenho outras redes. E é aí que a gente vem conversar um pouco sobre esse tema. Quem acompanhou minha saga aí nos últimos meses, né, viu que eu tive um ataque hacker lá no meu Instagram, @vidademochila. Através do golpe do SwingSwap aí, onde o pessoal vai nas operadoras, né, eles clonam o chip, eles conseguiram entrar na minha conta, conseguiram mudar minhas senhas e foi uma briga danada. Tentaram passar golpe no pessoal, mas a gente tinha outras redes sociais. A gente conseguiu conversar com muita gente e quase ninguém caiu no golpe, né? Então a gente conseguiu proteger a comunidade, mas uma das estratégias que eu usei foi pedir para a galera denunciar a minha conta. Isso porque eu queria que os golpistas não pudessem mais dar golpes. Eu sabia que eu estava colocando minha conta em risco, mas era algo que eu achei que era necessário fazer para proteger a comunidade. Afinal, ele estava usando a minha credibilidade para passar golpes e teve gente que caiu, mesmo sendo um golpe extremamente batido, que é aquele golpe de Pix, onde você coloca R$300 e o cara te devolve 1.500 ou 900, que seja, né? Tem gente que ainda acredita que dinheiro vem fácil, gente. Mas isso é coisa que a gente nem quer se alongar aqui. O ponto é, quando eu consegui a minha conta de volta, por conta das denúncias, a Meta começou a suspender minha conta várias vezes. Suspendeu minha conta pessoal, suspendeu meu Facebook, né? E algumas delas eu tinha renda. Facebook eu tinha uma renda lá, eu tinha renda também com afiliados no Instagram. Eu estava fazendo um trabalho para uma agência, que é uma coisa que eu raramente faço, mas é uma agência que eu tenho muito carinho, porque é uma agência que me empregou, que eu confio no trabalho, que eu já fiz muitas coisas com ela. Então a gente estava fazendo esse trabalho também com a agência. E tudo isso no meio do ataque hacker a gente perdeu. Simplesmente desapareceu. Por conta da própria Meta que me suspendeu. O caso foi para o jurídico, passou-se tempo. E nos últimos, acho que tem uma semana, 2 semanas mais ou menos, eu consegui a conta e as restrições de volta. Porque mesmo quando a minha conta @vidademochila voltou, ela ficou muito restringida, né? Eu não estava conseguindo fazer collab e tal. Eu fiquei off do Instagram por um tempo. Porque, tipo assim, eu literalmente perdi o tesão de estar ali, de estar produzindo ali. Fui focar aqui no YouTube, que é algo até que eu gosto mais, só que me fez repensar muitas coisas, sabe? Quando eu comecei a trabalhar com rede social, 7, 8 anos atrás, eu já vinha de um conhecimento de marketing digital, porque eu sou formado em comunicação social, tenho habilitação em relações públicas, mas eu trabalho com marketing internet para outras empresas, que era o meu antigo trabalho CLT. Eu trabalhava na BR Malls, que era uma administradora de shopping center. Eu trabalhava muito com rede social. Então eu estava vendo o movimento, desde os primórdios dos criadores crescendo, estava vendo que isso aquilo era possível, mas eu sempre lembrava da frase que eu aprendi lá com os meus pais. Não construa em terreno alugado. O que é o terreno alugado? Terreno alugado é a rede social. E quando a Meta decide suspender as minhas contas do nada, é como se ela fosse o proprietário do terreno e ela falou, ó,
Você ficou aqui 10 anos construindo essa base aqui de comunidade, tem 300 mil pessoas aqui, você subiu 1.600 publicações, nada disso é relevante para a meta. Nada disso. A partir do momento que o robô se confundiu e achou que você fez alguma coisa que era fora das diretrizes que você mesmo assinou antes de se comprometer àquilo, você está fora. Está fora. E isso não vale só para a Meta, vale para o YouTube também, vale para TikTok, vale para qualquer outra rede social que você está criando. Talvez isso não valha se você criar sua própria rede social e começar a criar conteúdo lá. Aí talvez você possa acreditar que tem um controle sobre isso. Tá, Richard, mas e aí? Você só deu problema. Como resolver essa situação? Eu vou falar um pouco do que eu penso, como eu planejo manter a minha comunidade, como eu tento construir algo duradouro para muito tempo e não só algo espontâneo. Porque o que acontece? A gente que é das antigas eu falo, tá criando conteúdo há mais de 6, 7 anos, lá no comecinho era muito difícil crescer. No YouTube era muito difícil. Não tinha Reels, não tinha vídeo vertical, não tinha nada. Então a gente tinha que postar, engajar, e tinha pouca gente usando rede social se comparado aos dias de hoje. A internet era mais cara, não era todo mundo que tinha 4G, 5G em qualquer outro canto, não era todo mundo que tinha o celular o tempo inteiro na mão, não tinha Smart TV para assistir o YouTube. Então você imagina que era mais difícil criar aquela comunidade. Então para chegar, por exemplo, no Instagram, para chegar nos primeiros 100 mil, eu acho que eu fiquei trabalhando 2 ou 3 anos. 2 ou 3 anos subindo conteúdo lá. E hoje em dia a galera pega, acerta o Reels, pá! 50 mil em 2 meses. Acontece isso hoje em dia. Mas será que esses 50 mil pessoas que chegaram do dia da noite, eles vão ter alguma relação com você a ponto de lembrar quem você é? Ou de simplesmente se importar com o seu trabalho? Ou só tá lá vendo o telefone igual um zumbi enquanto tá dando cagão e... Ah, o maluco lá da mochila lá. Não sabe nome, não sabe nada, até porque a gente está tendo mais problema para absorver mais conteúdo, né? Eu acho que tem uma diferença muito grande entre celular e TV. Quem vê pela TV, eu sinto que absorve um pouco mais, porque está passando mais tempo, são conteúdos mais longos, né? Agora, quem está no celular aqui, o cara vai ver, por exemplo, se o cara está seguindo eu e mais 40 viajantes. Eu, no meio dos 40 viajantes, o cara vai, um careca lá, que estava num país lá, ele não absorve aquilo, né? Então, essa relação ficou um pouco diferente. Então, por mais que a gente consiga crescer mais rápido hoje nas redes, aquele valor de comunidade que a gente tinha antes está ficando cada vez mais difícil de se encontrar nessas redes sociais. E aí, por isso que eu acho que é mais importante ainda você não construir em terreno alugado. Diversificar e procurar outras redes sociais onde você, de fato, pode ter algum impacto relevante. Esse tempo sem Instagram me fez pensar que, a partir daquele momento, eu perdi o contato com todas aquelas pessoas que eu tenho ali no Instagram. Porque eu tenho público no YouTube e um público no Instagram. A galera acha que é a mesma galera que está nos dois, e não, eles são diferentes. A galera do Instagram geralmente não vem para o YouTube, e o do YouTube não assiste tanto o Instagram. Claro que vai ter gente que vai estar nos dois, mas isso aí é a minoria, isso que eu quero falar para você, é a minoria. Eu uso o Instagram muito como ferramenta para divulgar o YouTube há mais de 5 ou 6 anos, e o Instagram sempre foi maior do que o YouTube. Meu sonho era que o YouTube fosse maior que o Instagram. Eu até conversei com a Lana, no dia que hackearam minha conta e eu perdi tudo, e eu tentei começar um perfil do zero, eu falei, Lana, lembra que eu falava para você que um dos meus sonhos é que o YouTube fosse maior que o Instagram? Consegui. Aí de corrinho lá, pô, esse método aí não foi dos melhores, né? Hoje, como eu penso em criar as redes? Diversificando, mas procurando redes sociais
onde você pode ter um contato mais profundo. Uma dessas redes sociais que eu comecei a usar há pouco tempo atrás se chama Substack. O Substack é uma rede social focada em texto. Então seria alguma coisa dos blogs antigos, mas para quem realmente gosta de ler. Eu vejo que a maioria das pessoas que estão no Substack hoje são pessoas que gostam de escrever diários, reflexões. Aí você vai ver vários temas, políticas, e eu particularmente amo relatos de viagem escrito, porque literatura de viagem é algo que me interessa. Então eu comecei a criar conteúdo lá também. Quando eu perdi a conta do Instagram e não tinha muito o que fazer, já estava no jurídico e tal, eu só tinha que esperar, eu comecei a olhar com mais carinho para outras redes e comecei a testar um pouquinho para ver quais delas eu ia, vamos dizer assim, colocar um bot para tentar navegar rios maiores, né? E uma dessas foi o Substack. Uma outra coisa que eu achei interessante do Substack é que mesmo sem você se cadastrar na rede social, você pode ver os textos lá. Então quero deixar aqui o convite para vocês conhecerem o Substack, onde eu deixo relatos de viagem, reflexões, tudo isso. Vou deixar um QR Code aqui na tela. Você só aponta o telefone. Tudo que você vai ter que fazer é colocar o seu e-mail. Você nem precisa se cadastrar na plataforma. Você colocando esse e-mail lá, semanalmente você vai estar recebendo o Substack do Vida de Mochila, onde eu vou estar passando informações, falando sobre os novos projetos, sobre reflexões. Às vezes eu pego algum caso específico. É uma rede social que eu estou deixando fazer mais de coração. E as trocas que eu estou tendo lá são muito legais, assim, porque as pessoas, vamos dizer assim, estão lendo um texto mesmo, né? Ler um texto é diferente de você ver um vídeo de 30 segundos. A pessoa sentou ali, dedicou. Com certeza esse texto pode ter um impacto positivo, negativo. Às vezes, só mais um texto, tudo bem. É interessante também. Mas você trabalha um pouco a sua ansiedade, né? Porque, tipo, você realmente para e tenta focar numa só coisa. É muito difícil você ler e, sei lá, lavar a louça ao mesmo tempo. Difícil. É possível? É possível. Mas é uma leitura onde você coloca um foco ali, né? Então eu tô gostando muito. Outra rede social que eu comecei a olhar com mais carinho foi o TikTok. Eu tinha preconceito e tal, mas eu vi que muita gente estava lá, eu estava com esse tempo sobrando. Eu tenho muito conteúdo disponível, né? Porque eu estou produzindo conteúdo há 7 anos e eu tenho HD de tudo, eu tenho muitas formas de produzir conteúdo. Então eu falei, vou começar a recriar lá. Comecei a postar o vídeo da minha última caminhada da Estrada Real, que foi aquela caminhada que eu fiz de 540 km no Caminho dos Diamantes, que virou um documentário. Eu peguei alguns fragmentos que na época eu tinha postado no Instagram lá e comecei a criar novas histórias com aquele conteúdo que eu já tinha feito. E foi super legal. Então o TikTok do Vida de Mochila cresceu bastante também. E eu tô começando a colocar algumas coisas lá. Não vou chegar a 100%, mas eu vou estar criando conteúdo lá também. O TikTok já é uma rede social à parte da Meta, né? Então, diferente de Instagram, Facebook, WhatsApp, que é tudo da Meta, se a Meta me excluir aqui, eu vou ter o TikTok. Então, eu estou trabalhando essas duas redes a mais. E, além disso, eu comecei a escrever um livro. Eu não vou me dar prazo para escrever esse livro. A Lana, por exemplo, ela é uma escritora, jornalista, ela já tem muito mais habilidade, mas eu preciso aprender muito mais coisas ainda para escrever um bom livro. Eu posso simplesmente sentar aqui e vomitar em 30 dias um livro? Posso. Acho que eu tenho capacidade para isso. Mas acho que, assim como eu fiz com os documentários, eu quero estudar antes. Eu quero entender de narrativa, eu quero me inspirar nos livros que eu mais gosto, quero colocar um pouco do que eu aprendi nesses anos de estrada, quero encontrar o meu jeito de fazer isso. Então eu estou tendo esse exercício também, eu também estou escrevendo muito mais. E eu acho que até por isso que o Substack me ajudou. Como é uma ferramenta onde eu me proponho a escrever bastante toda semana, eu escrevo. Essa habilidade de escrever no Substack me ajuda futuramente para o meu livro e também me ajuda a escrever melhores narrativas aqui para os documentários, né? A gente tem planos incríveis para 2025. Assim, são tantas coisas que a gente vai começar a fazer que eu não sei nem por onde começar se eu for fazer aqui.
A gente voltou pro Brasil agora, né? E essa última viagem para Bolívia, para o Chile, aconteceu tanta coisa, a gente viu tanto, que sempre quando a gente chega no Brasil, eu acho que o que a gente vai passar mais tempo é absorvendo, editando conteúdo, vendo. Agora a gente está na casa da minha sogra, né? Passando um tempo com a família da Lana, passando um tempo em conjunto com pessoas que a gente ama. Então é um momento onde a gente resguarda energia para depois fazer algo muito maior. Quem acompanhou nossas lives passadas, a gente já tinha comentado que vamos fazer um projeto muito grande e que vai envolver pelo menos 2 a 3 anos na estrada, que é fazer uma viagem na Ásia e Europa, por terra, sem avião. Então vai ser um projeto muito longo e para estruturar esse projeto, a gente precisa ter um lugar para trabalhar, né? Então a gente está nessa fase agora, a gente está se criando energia, adaptando equipamentos que a gente vai fazer, adaptando formatos. A gente quer criar um novo formato de websérie onde vocês possam acompanhar como se fosse uma novela, né? E tudo isso tem estudo, a gente está estudando, resguardando. E depois, todo esse conteúdo, além do YouTube, a gente pode pegar e colocar em outra plataforma, caso o YouTube acabe. Volta aquela coisa do terreno alugado também. Eu tenho mais de 700 vídeos aqui no YouTube, eu já viajei mais de, 20 países aqui mostrando. Alguns países eu fui 7 vezes, como a Argentina. Então tem muita coisa aqui. E toda essa bagagem, esse conteúdo, ele nunca é desperdiçado. A gente nunca coloca no YouTube e se o YouTube acabar amanhã, tudo isso desaparece porque a gente tem todos esses arquivos. Assim. A gente não tem casa, né? Moramos numa mochila. Então todos esses arquivos em HDs, assim, a gente vai meio que espalhando. Eu tenho alguns HDs na casa da minha irmã lá em Goiânia. Eu tenho alguns HDs na casa dos pais da Lana em São Paulo. Então a gente vai readequando. Mas quando eu e Lana, a gente decidir parar a vida nômade, não parar de viajar, a gente vai ter um lugar para guardar tudo isso. E todo esse material, eu vou ter uma infinidade de conteúdos para trabalhar, seja qual for a rede social, ou eu mesmo já tenho material suficiente para criar minha própria plataforma de streaming. Então, por exemplo, se eu quisesse hoje abrir um site, colocar todos os meus vídeos lá e cobrar R$10, R$15, eu tenho 1000 catálogos. Tipo assim, eu consigo. Então é muito interessante, sabe? Eu penso nessas plataformas. Então quando a gente está criando esses conteúdos, a gente não coloca aqui no YouTube e desaparece, né? Então a gente tem essa bagagem, tem esses formatos para a gente recriar e construir. Meu conselho hoje para você é: nunca pense que a rede social te garante nada. Teve um caso aí que muita gente até me mostrou. O título do vídeo, eu acho que era "Não seja criador de conteúdo", era um criador de games, se eu não me engano. E ele falou de todas as dificuldades, né? E assim, é foda, cara. YouTube é um ganha-pão hoje. Essa grana que eu tenho aqui, eu consigo viajar, consigo pagar minhas contas. Mas se o YouTube desaparecer hoje, ou se meu canal ficar obsoleto, ou se eu for cancelado a ponto de ninguém mais assistir meu canal, eu vou ter que me recriar. A parte boa é que eu sei me recriar, né? Eu sei trabalhar com várias outras coisas, assim. Essa vida de produtor de conteúdo, como eu nunca terceirizei nada, eu não terceirizo edição, eu não terceirizo filmagem, eu não tenho equipe de filmagem, né? A galera acha que tem uma... Geralmente, essa câmera agora está num tripé. Não tem alguém ali falando, Richard, a luz está aqui. Então, como a gente acostumou a fazer tudo sozinho, a escolher trilha sonora, construir trilha sonora, fazer efeito de áudio, de som, trabalhar som, tudo isso a gente veio fazendo ao longo desses anos. Que enquanto a gente faz, a gente aprende. Então mesmo se acabar, eu consigo arrumar um emprego, tenho certeza. Mas eu preciso me precaver. Porque uma coisa que me preocupa, de fato, é
Pô, aqui tem 240 mil inscritos aqui no canal. Eu posto os vídeos, não necessariamente eu vou acessar essas 240 mil pessoas. É muito difícil. Imagina, se todos os meus inscritos vissem um vídeo, todos os vídeos que eu posto, todos os vídeos meus teriam que ter no mínimo 200 mil visualizações. E não é assim que funciona o meu canal. Quem tá aqui no meu canal sabe que eu tenho um documentário que tem 5 milhões de visualizações. E eu tenho um documentário que me deu muito trabalho para fazer, que eu dediquei alma, suor, pesquisa, tanto trabalho quanto outros documentários, que ele deu 5 mil visualizações. Teve um documentário que eu tive muito carinho para produzir, que é o documentário Estádio que Virou Prisão, né? Que é um documentário onde a gente gravou com pessoas que foram prisioneiras políticas no Chile, passaram por diversas coisas de tortura e tal, mas que eu acredito que é um documentário importante pelo registro histórico. Então, eu sabia que não ia dar resultado. Eu sabia que ele não ia deslanchar no YouTube. Mas é um trampo que eu estava muito afim de fazer e que eu sei que ele vai ser muito valioso daqui 10, 9 anos. Vai ser muito valioso porque as pessoas que eu entrevistei são bem velhinhas. E elas mesmas falaram, a gente vai morrer. E essas histórias vão morrer. Porque nem todo mundo está fazendo um resgate histórico da América Latina. Então, eu, Richard, como profissão de documentarista, de produtor de conteúdo, quando eu tive a ideia, apresentei o projeto para eles, e eles falaram que topavam participar do projeto, né? Eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que independente se ia dar resultado ou não, eu estava fazendo um registro histórico da América Latina, que é o continente que eu tenho de paixão. E para mim, isso é o mais importante, não é se bomba, se tem 5 milhões de visualizações. E esse documentário, a gente foi lá, produziu, meu e da Alana, e ninguém tira isso da gente, porque mesmo se as redes sociais acabarem, a gente tem um arquivo e a gente pode criar nossa própria plataforma depois de subir tudo. Então, não confie em redes sociais, não construa em terreno alugado. Trabalhe com elas, mas também pensando em construir a sua comunidade ao redor. Se eu perdesse tudo hoje, Instagram, TikTok, YouTube, eu já tenho 1000 pessoas lá no Substack que eu tenho certeza que topariam começar algo do zero comigo. Porque acho que quando a pessoa está lendo um texto lá, ela cria uma relação mais próxima com o conteúdo, com tudo. Eu falo isso porque eu tenho autores que eu gosto muito. Quem já conhece um pouco da minha trajetória, eu tenho ali o Guilherme Cavalari, que ele é escritor de livros de viagem, que é um cara que me inspira muito. Se amanhã ele soltar um livro, eu vou estar na primeira fila para comprar. E hoje em dia, antigamente eu comprava os livros dele pelo tema. Então, por exemplo, o primeiro trabalho dele que me conectou com a maneira dele de escrever, de contar a história, foi o Transpatagônia, uma viagem na Patagônia, porque a Patagônia era um destino que eu queria. Hoje, eu estou conectado com o trabalho dele, né? Ele fez um livro incrível sobre a Mongólia, por exemplo. Eu não tenho plano de ir para Mongólia. Eu gostaria muito de ir para a Mongólia nos próximos anos, mas eu não tenho plano de ir para a Mongólia nos próximos 2 anos. Mas eu li todo o livro dele e achei incrível. Porque eu já gosto da maneira como ele produz, eu já criei um vínculo com ele, né? Então, acho que essa relação não é tipo, eu não sou fanboy, se eu ver ele na rua eu vou ficar esperando, mas é uma admiração sincera mesmo pela pessoa, pela maneira que ela está produzindo de uma forma mais artesanal, né? De não ficar jogando anunciante na sua cara o tempo inteiro. Então, assim, muito válido. E ele criou a própria maneira dele. Ele queria fazer os livros dele e para não ficar dependendo de editora, ele foi lá e criou a própria editora. Existe essa possibilidade. Então, quando você compra o livro, você compra o livro com ele, né?
E ele tá vivendo a vida dele. Tipo assim, se ele tá feliz a ponto de ser rico, eu não sei. Mas assim, ele tá construindo a vida que ele escolheu. Mora na Mantiqueira, mora num sítio perto da natureza, que é o que eu também quero, né? Eu e Lana, a gente trabalha pra caramba, mas a gente não tem um plano de dar a volta ao mundo, de conhecer todos os países. A gente tem projetos específicos, sonhos específicos, cuidados específicos. A gente já tem um estilo de vida um pouco mais barato do que os viajantes normais. Então, o sonho maior que a gente tem, que é para o futuro, que faz a gente querer juntar mais dinheiro, é ter um sítio, né? Hoje a gente está aqui na casa de 2 amigos nossos, que vocês devem conhecer aí em próximos vídeos que a gente vai gravar. E, cara, isso aqui, velho, um quintalzão onde eu posso vir tomar um café e produzir milhares de coisas, ou posso estar mexendo na terra, ou posso estar pisando descalço nessa grama e sentindo, cara. É isso que a gente quer. E morrer assim. E vai morrer feliz. Então esse é o terreno que a gente quer comprar e que quer construir. Algo onde a gente tem um pouco mais de autonomia. Porque até se der uma pandemia, alguma coisa de novo, a gente sabe que a gente vai estar plantando algumas coisas ali. Então a gente consegue construir um estilo de vida que a gente mais acredita, que faz sentido pra gente, né? É isso, gente. Não construa em terreno alugado. Se você tinha largado mão do @vida de mochila, quero deixar aqui o convite para acompanhar lá também, que o @vida de mochila no Instagram tá de volta. Já tô podendo utilizar ele de novo, né? E antes de fazer esse projeto grande entre Europa e Ásia, cara, eu preciso fazer mais uma coisa aqui no Brasil. Então a gente está fazendo várias coisas burocráticas aqui, tipo como renovar o passaporte estava vencendo. Mas eu preciso fazer uma nova peregrinação. Eu estou sentindo essa necessidade já. O ano de 2023 eu fiz lindas caminhadas, como na Chapada Diamantina. A gente fez aquele documentário para a Eslovênia, as montanhas e tudo. Mas antes de ficar 2, 3 anos fora do Brasil, eu preciso fazer uma longa caminhada aqui, né, na nossa terrinha. Então eu tenho mais uma caminhada que eu quero fazer, que vocês vão poder acompanhar aí nos próximos meses. E eu tô me preparando, cara. Então aqui, lá na academia do prédio dos pais da Lana, eu tô tentando dar uma corridinha, enquanto eu edito algumas coisas, para já ir pegando o ritmo. Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos que vocês vão poder acompanhar agora no Substack, no TikTok, no Facebook, Vida de Mochila, no YouTube, tudo, né? Então, se você quer entender um pouco toda essa loucura de conteúdo, tem que seguir em todas. Mas, na real, eu não vou ser o cara falando, pelo amor de Deus, não segue não. Faz o que você achar melhor, porque eu sei que tem gente que gosta de formato, tem gente que eu sei que só gosta de assistir Vida de Mochila na Smart TV, e é isso, cara. Tá bom. O importante é a gente ter sempre pelo menos um contato. Mas se eu sumir desse contato, procure para ver que pode ter acontecido alguma coisa, né? As redes sociais da Meta, a minha sensação é que amanhã eu posso ver uma notificação aqui no meu celular e falar que eu fui suspenso de novo. Porque eu fui suspenso mais de 5 vezes desse jeito, simplesmente do nada. Um dos ganchos que me trouxe para gravar esse vídeo para vocês é que eu vejo que tem muita gente começando a criar conteúdo e apostando todas as fichas na produção de conteúdo. Isso é errado e inocente, eu diria. Inocente. Eu já gravei um outro vídeo que chama Tem Muita Gente Desistindo, onde eu vi centenas de criadores de viagem que simplesmente desistiram de viajar e gravar, porque é difícil. A pessoa, nossa, é isso, vou viver na estrada. Se fulano consegue viver do YouTube, eu também consigo. E ela não faz a conta que aquela pessoa passou 3 anos produzindo conteúdo sem ganhar dinheiro, ou 2 anos. Hoje em dia está mais fácil, mas isso não quer dizer que vai acontecer para todo mundo. Se produzir conteúdo fosse jogar futebol, que é trazendo uma relação do nosso mundo aqui no Brasil, eu diria que eu sou um jogador de Série B. E um jogador de Série B, ele consegue se manter.
Ele não vai ser o cara das mansões, ele não vai ser aquele cara estrelado, ele não vai ser reconhecido na rua toda vez que ele for no supermercado, mas ele joga futebol, ele consegue pagar parcialmente as contas e pode fazer ele feliz. E nem todo jogador de futebol quer jogar no Real Madrid, né? Então, essa é uma relação. Porque, por exemplo, para mim jogar na Série B é interessante. Porque para mim jogar na Série B é gratificante. Gostaria de estar na Série A? Richard, você mudaria para a Série A amanhã? Seu canal vai ter sempre, seus vídeos vai ter sempre 100 mil inscritos? Cara, sim. Sim. Mas é porque eu sei que isso que eu estou fazendo aqui também é por tempo limitado. Meu plano não é viver de YouTube para sempre. Porque eu acredito em terreno alugado. Porque mesmo se eu for jogar na Série A, mesmo se eu tiver entre os maiores canais, as coisas podem acontecer assim. Se você está aqui na internet ao mesmo tempo que eu tenho certeza que você já viu canais gigantescos com mais de milhões de inscritos que o criador simplesmente sumiu, ou o criador simplesmente parou, ou o criador simplesmente foi suspenso, ou ele simplesmente foi cancelado. E ele teve que sair daquilo. Pode acontecer com qualquer um. Ninguém está imune a isso. Então é importante ter essa resolução. É importante ter essa ciência. Para que você não seja um iludido, sabe? E eu tô vendo muita gente aí que tá... Principalmente a molecada mais nova, ela vem iludida. E a ilusão, ela também é proporcional à sua expectativa. Se você tem muita expectativa, o baque é muito maior. Se você não tem tanta expectativa, você meio que sabia que isso ia acontecer. Agora, quando eu perdi todas as minhas contas no Instagram, foi um terrível, mas não foi uma surpresa para mim. Não foi, estou surpreendido. Não. Eu falei, beleza, qual é o jurídico? O que a gente tem que fazer? Fui resolver os problemas, entendeu? Porque eu já sabia que isso poderia acontecer e porque eu já tinha outras redes sociais. Eu pude abrir um vídeo aqui no YouTube e falar, gente, tá vendo meu canal lá no Instagram? Tá hackeado, aquele não sou eu. Imagina se eu não tivesse nada para comunicar. Eu tenho certeza que muito mais pessoas cairiam no golpe. Porque tinha muita gente inocente que estava quase caindo. Se eu não tivesse tirado ou não tivesse feito as denúncias lá, mais pessoas iam cair. Essa é uma realidade. Né? Então é importante não construir em terreno alugado. O que vocês acham sobre isso? Vocês lembram de algum criador que vocês gostaram e desapareceu? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Essa frase aí, vocês já escutaram em algum outro lugar? Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Nos próximos vídeos a gente vai tentar trazer um formato diferente aí, trazer mais pessoas para a gente trazer mais temas e reflexões para quem gosta de viagens e de viver na estrada. Aquele abraço, tamo junto.